Em 1933, Nova York está nos momentos finais da Grande Depressão. Por toda parte, gangues agem sem controle e a corrupção é desenfreada. Uma figura vestindo um sobretudo preto e chapéu de feltro desliza pelas esquinas da cidade para punir ladrões e tiranos. Ele é o herói de Nova York, o Spider, cujo ponto de partida foi um homem cheio de poder e responsabilidade. Ele costumava pensar que poderia salvar a tudo e a todos. No entanto, no ano passado, sua noiva Ruby sofreu um acidente fatal. Apesar de ser um super-herói, ele se viu impotente por não conseguir salvar a mulher que amava. Ele ainda guarda profundamente no coração o conselho de Ruby. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas, no fundo de sua alma, Ruby era a maior responsabilidade de sua vida. Após essa tragédia, ele desmoronou completamente e perdeu o interesse por seus poderes ou por qualquer missão. Agora, o Spider abandonou a identidade de herói há muito tempo. Ele se transformou em um detetive particular decadente, afogado no álcool o dia todo. No tempo livre, aceita pequenos trabalhos de cobrança ou investiga casos bobos de infidelidade conjugal para sobreviver. Recentemente, por estar sem dinheiro, ele aceitou uma missão anônima para encontrar e trazer de volta um homem chamado Edison. Ele ficou de tocaia em um bar por vários dias seguidos e, com muita dificuldade, conseguiu rastrear o paradeiro de Edison. Para sua surpresa, durante a perseguição, ele foi atropelado de propósito por um carro preto. Ficou claro que o motorista também estava ali por causa de Edison. Atordoado por alguns segundos, ele se levantou cambaleando e continuou a caçada. Ele seguiu o alvo até a refinaria da Standard Oil Company. Assim que se aproximou, seu sentido aranha disparou imediatamente, um aviso sombrio de que o perigo estava por perto. Por isso, ele decidiu se esconder nas sombras para observar a situação. À frente, o motorista do carro preto ameaçava Edison em voz alta, alegando que ele havia mexido com a pessoa errada. Mas, no segundo seguinte, uma chama irrompeu de repente das mãos de Edison. O motorista entrou em pânico total e disparou sua arma freneticamente, mas já era tarde demais. Logo em seguida, uma grande explosão ecoou, e o motorista foi arremessado para longe, caindo inconsciente. Testemunhando toda a cena, o detetive se aproximou e revistou os documentos do homem desmaiado. Descobriu que ele se chamava Patrick Donegan, também um detetive particular. Ao acordar de um breve coma, Patrick, ainda horrorizado, relatou a cena do homem que de repente incendiou o próprio corpo. Ele se culpou por não ter percebido que o trabalho era suspeito, considerando que lhe pagaram $50 apenas para seguir um desconhecido. Juntando as peças das informações, os dois ficaram chocados ao descobrir que haviam sido contratados pelo mesmo intermediário, um homem chamado Winston. E, para piorar o gosto amargo, Ben percebeu que havia sido passado para trás em $20. No dia seguinte, ele chegou cedo ao escritório para trabalhar. Afinal, estava tão falido que não tinha dinheiro sequer para pagar a conta de telefone. Se não arrumasse serviço, teria que fechar as portas. Nesse momento, um cliente chamado Comedy apareceu pedindo para ele investigar secretamente sua esposa. O detetive olhou para a foto da bela mulher e depois para a postura controladora do cliente. Ele soltou uma piada sarcástica, sugerindo que Comedy devia ser um homem muito rico. No entanto, o cliente negou rapidamente e se gabou, dizendo que não era exatamente rico, mas que tinha uma esposa extremamente astuta. Sem entender o sarcasmo, Comedy explicou apressadamente que havia ligado para a esposa à tarde, e ela dissera que iria se encontrar com alguém às 20h. Comedy queria saber quem era essa pessoa. Casos pequenos assim eram moleza para ele. Ele imediatamente ordenou que sua secretária, Janet, levasse o cliente para fazer o pagamento do sinal, prometendo entregar as fotos no dia seguinte. Depois de se despedir do cliente, ele foi ao encontro de seu único amigo verdadeiro, Rob. Rob era um repórter investigativo do jornal Daily Bugle, um verdadeiro viciado em trabalho e o único que conhecia seu passado. Rob jogou uma pilha de documentos na mesa, explicando que na noite anterior a mansão de Silver Manor havia sido reduzida a cinzas, com 6 capangas mortos tragicamente. Silver Manor era o chefe cruel da máfia de Nova York, no mesmo nível do conhecido Kingpin. Ambos eram líderes poderosos de gangues antigas.
Desde o desaparecimento do Spider, Silvermanner havia assumido o controle da cidade, subornando inclusive a força policial. Ao ouvir o amigo desabafar que os cidadãos precisavam desesperadamente de um herói como ele no passado, o detetive apenas respondeu friamente que tinha plena consciência de quem ele era no presente. Para ele, matar já não fazia sentido. Olhando para o relógio e vendo que passava das 20h, ele não esqueceu a missão de Comedy. Chegou cedo ao hotel Hon Nai para ficar de tocaia. Quando a noite caiu, uma bela mulher asiática finalmente apareceu. Conversou rapidamente com a recepção para descobrir discretamente em qual andar o elevador havia parado. Olhou para o prédio alto e suspirou. Embora para o Spider aquela altura exigisse apenas um salto, nos últimos 5 anos ele havia prometido a si mesmo não usar seus superpoderes a menos que fosse estritamente necessário. Pela fresta, viu a mulher conversando com um homem calvo. No dia seguinte, o detetive foi ao escritório como de costume. Para sua surpresa, Winston invadiu o local, ainda tentando descobrir o paradeiro de Edison. Ele mandou Winston cobrar o dinheiro de quem estava por trás de tudo, pois sem os $200, ele nunca saberia de Edison. Winston saiu furioso, mas não sabia que Patrick já o estava seguindo de longe. Na verdade, os dois detetives haviam se aliado para armar uma cilada para o intermediário, com o objetivo de descobrir o mandante do negócio. E a pessoa que contratou Winston era ninguém menos que o lendário Silvermanner. O chefe mafioso nem se importava com os $200. Ele ordenou que Winston encontrasse Edison a qualquer custo, pois aquele maldito havia queimado sua mansão. Sabendo que o mandante era Silvermanner, o detetive imediatamente quis pular fora. Ele não queria se envolver em problemas perigosos novamente. Ele não queria arrumar a sarna para se coçar. Mas os problemas batiam à sua porta sozinhos. Janet terminou de revelar a foto tirada na noite anterior. Ele era Morris, o prefeito de Nova York. Sentindo que Comedy não deveria saber disso, ele mentiu dizendo que não havia conseguido nenhuma prova de infidelidade para evitar maiores complicações, e devolveu todo o depósito. Além disso, seu instinto dizia que Comedy não era marido daquela mulher. Ele deduziu que alguém estava tentando armar uma cilada para difamar o prefeito. Vendo-o sofrer de dor de cabeça, a secretária o aconselhou a aprender a ouvir seu aguçado sexto sentido. E Janet o ameaçou, dizendo que se ele não pagasse o salário dela logo, o verdadeiro desastre cairia sobre a cabeça dele. Embora não pudesse vender a foto para Comedy, ele poderia tentar conseguir uma quantia chantageando a própria mulher. Rob lhe dissera que ela se chamava Carter e era a principal cantora do clube Ancove. Rob também descobriu o corpo de Edison preservado no necrotério do hospital, o que significava que a notícia já havia chegado à polícia, e Silvermanner logo saberia. Por isso, ele decidiu ir alertar Patrick, para não cometer a tolice de tentar chantagear Silvermanner. Ele deixou um recado com o dono do bar. Se visse Patrick, era para mandá-lo ao clube Ancove. Carter estava se apresentando no palco, e sua voz era tão emocionante que até ele ficou hipnotizado. No entanto, ele rapidamente notou Silvermanner sentado em um canto. Infelizmente, era tarde demais. Patrick havia sido trancado no porão e torturado até a morte. Os mafiosos ordenaram friamente que seus capangas fossem ao necrotério confirmar a morte de Edison e capturassem o outro detetive vivo de qualquer jeito. Em outro desdobramento, sem saber que já estava na mira dos bandidos, o detetive encontrou uma oportunidade de se aproximar e se sentar ao lado de Carter. Mas um segurança apareceu imediatamente ao seu lado. Ele mostrou a foto e propôs diretamente que os dois discutissem o preço dos negativos no almoço do dia seguinte. Ouvindo isso, Carter fez um sinal para o segurança segui-lo. No entanto, ele percebeu a anomalia cedo. Ele mudou de caminho várias vezes de propósito para atrair o perseguidor até um terraço deserto. O segurança de terno branco o alcançou. Last chance. It doesn't have to be like that.
negatives. Embora forte como um touro, o homem de terno branco não parecia muito inteligente. Contudo, o Brutamontes ficou atordoado por apenas alguns segundos e se recuperou rapidamente, revelando ser alguém com superpoderes. No entanto, cair de grandes alturas nunca foi um problema para ele. Usando teias de aranha resistentes, o Spider balançou rapidamente pelas estruturas de ferro e pousou perfeitamente no chão. Nesse momento, Carter correu até o local, implorando desesperadamente para que ele os deixasse em paz. Vendo aquilo, ele jogou os negativos de volta e declarou friamente que desta vez estava dando as fotos de graça para ela. Janet, ao saber que todos os negativos haviam sido doados de graça, ficou furiosa. Ela começou a arrumar suas coisas imediatamente, exigindo demissão. Bem nessa hora, Carter apareceu no escritório. Ela ofereceu contratá-lo para encontrar um amigo chamado Flint, que havia desaparecido recentemente. A recompensa oferecida por Carter era de $50 de adiantamento, mais $10 por dia de trabalho, com todas as despesas pagas. Pela conversa, ficou evidente que Carter não sabia nada sobre a vida privada de Flint, sabendo apenas o endereço da casa dele. Quanto ao fato de Flint ter se transformado repentinamente em um monstro de areia, isso parecia ter começado há cerca de 6 meses. Sobre o motivo de ele ter ficado assim, Carter não revelou nada, sugerindo apenas de forma enigmática que, como detetive, ele deveria investigar por conta própria. Sem querer perder tempo, ele foi imediatamente ao apartamento de Flint, enquanto Janet ficou responsável por pesquisar os arquivos no Departamento de Registros Criminais. A cena muda para o luxuoso Hotel Hilst. Como sua mansão fora destruída pelo fogo, Silvermanner mudou-se temporariamente para a cobertura do hotel. Mencionando o desaparecimento repentino de Flint logo após seus comportamentos estranhos recentes, Silvermanner tinha certeza de que tudo estava intimamente ligado. Parecia que os dois casos que o detetive aceitara tinham conexões profundas. Claro, Silvermanner não esqueceu de ordenar que Winston trouxesse o detetive para uma conversa em breve. Nesse meio tempo, invadindo o apartamento de Flint, o detetive vasculhou o local rapidamente e encontrou uma foto antiga. Parecia uma foto coletiva da Força Expedicionária Americana na França. Seu sentido aranha lhe sussurrou algo. Observando com atenção, ele ficou chocado ao reconhecer que 2 daqueles soldados eram justamente o Homem-Areia Flint e o incendiário Edison. Bem nessa hora, ouviram-se batidas na porta externa seguidas pela voz de Winston. Ele se escondeu rapidamente dentro do guarda-roupa, mas houve um problema crítico. Seu chapéu havia ficado em cima do armário e estava pingando água continuamente. Felizmente, Winston não o descobriu de imediato, e ele usou a teia com cuidado para puxar o chapéu. No entanto, Winston acabou notando a mancha de água na mesa e caminhou em direção ao armário. Como a porta havia sido selada com teia por dentro, Winston puxou sem sucesso e acabou saindo irritado com seus capangas. Ao mesmo tempo, Janet usou um hambúrguer para subornar um conhecido no Departamento de Registros Criminais para investigar informações sobre Flint. Para a surpresa dela, a ficha criminal do sujeito era extensiva. Criado em uma família da classe trabalhadora no Brooklyn, após dar baixa no exército, ele não conseguiu nada na vida. Começou com pequenos furtos, depois os crimes aumentaram, sendo preso inúmeras vezes até se tornar um capanga de Silvermanner. Isso explicava por que Winston fora até a casa de Flint. Todos eram homens de Silvermanner. À noite, o detetive voltou ao Clube Yankov para perguntar a Carter se ela tinha alguma lembrança daquela foto dos soldados. Desta vez, a mulher não escondeu mais nada. Ela confessou abertamente que, embora os documentos do clube estivessem em seu nome, Silvermanner era o verdadeiro dono por trás de tudo, e Flint fora colocado ali pelo chefe para proteger o patrimônio e a própria Carter. O detetive saiu apressado do clube, sem notar que Flint estava no prédio em frente, observando Carter com um olhar cheio de devoção.
Assim que pisou em seu próprio apartamento, ele foi atacado de surpresa por um grupo de homens violentos. Em outro ponto, o Spider estava sendo controlado dentro de um carro e pediu desculpas falsas para distrair os guardas. Aproveitando a oportunidade, nocauteou os criminosos e quebrou o vidro para escapar. Quando os dois capangas desceram do carro para procurar, viram que ele havia desaparecido, sem notar que ele se agarrara secretamente embaixo do chassi. No dia seguinte, ele e Rob se esbarraram por acaso na rua. Ele alertou seriamente o amigo para ficar longe da matéria sobre Edison se não quisesse ser tragado pela guerra de gangues de Silver Manor. Embora tivesse avisado Rob de boa fé para não intervir como jornalista, se não conseguisse notícias, não teria o que comer. Por isso, Rob foi até um beco miserável e bagunçado, encontrando o barraco humilde onde morava a viúva de Edison. Enquanto Rob revistava as cartas sobre a mesa, um homem negro alto e forte apareceu de repente. Rob admitiu francamente que era um repórter escrevendo sobre a morte de Edison e queria falar com a viúva. O homem negro ficou tão chocado que tirou o chapéu em sinal de luto, demonstrando que só agora soubera da morte de Edison. Ele disse a Rob que, se quisesse encontrar a esposa de Edison, o melhor seria ir ao Hotel Jeffrey. Aquela mulher corria para lá toda vez que conseguia algum dinheiro. Ao mesmo tempo, os homens de Silver Manor foram ao escritório do detetive, apontando uma arma para a cabeça de Janet para arrancar o paradeiro dele. Felizmente, desta vez eles vieram apenas para dar um aviso, e não a machucaram de verdade. Mas Janet estava exausta e desapontada. Ela desabafou, dizendo que, nos 5 anos desde a morte de Ruby, esperara que ele recuperasse as forças para voltar a ser ele mesmo, mas o resultado de hoje era humilhante demais. Quando ele a aconselhou a ir para casa descansar, Janet respondeu friamente que iria embora, mas para nunca mais voltar. Embora não quisesse reassumir a identidade de Spider, ele não podia deixar a tragédia de Ruby se repetir com Janet. Ele voltou ao apartamento onde morara 5 anos atrás. Fingiu ser um encanador para quebrar a parede do banheiro e recuperar seus equipamentos. Por outro lado, Rob foi ao Hotel Jeffrey. Ao ver a placa apenas para brancos na porta, teve que dar a volta pela entrada de serviço e bater na porta da viúva de Edison. A mulher abriu a porta e imediatamente ameaçou gritar se ele não sumisse dali. No entanto, Rob a interrompeu calmamente, apontando que ela não faria escândalo sobre um homem negro invadindo seu quarto, e a ameaçou de volta, destacando que ela certamente não queria que as gangues mais cruéis da cidade soubessem que o dinheiro da recompensa pelo assassinato de seu marido estava sendo desperdiçado em lagostas e marcas de luxo. Pela conversa, Rob soube que Edison, assim como Flint, ganhara superpoderes do nada há 6 meses. Quando ele perguntou quem contratara seu marido para assassinar Silver Manor, a mulher respondeu teimosamente que o fato de não gritar não significava que ela contaria tudo. A cena muda. O homem negro de antes foi a um salão abandonado e informou Flint sobre a morte de Edison. Pela expressão de Flint, via-se que ele não sabia da morte do amigo, e muito menos que alguém contratara Edison para matar Silver Manor. Além disso, a camada de areia no rosto de Flint recusava assumir, forçando-o a se esconder sem coragem de ver ninguém. Parecia que aquele homem negro também fora companheiro deles no exército. E ofereceu para Flint se esconder temporariamente em sua casa para que pudessem se apoiar mutuamente. Ao mesmo tempo, Silver Manor e seus guarda-costas estavam no carro indo encontrar um parceiro. De repente, um capanga gritou assustado ao ver uma sombra negra saltando de longe com teias. Sim, o vovô Spider estava oficialmente de volta ao jogo, pronto para dar uma lição inesquecível nos capangas. No entanto, apesar de não vestir aquele traje há 5 anos, o Spider provou que panela velha
é que faz comida boa. Sentou-se imponente diante de Silver Manor, declarando firmemente que não se importava com os assuntos do chefe, mas enfatizou que o detetive Ben Riley era seu homem e exigiu que não o incomodassem, ameaçando que aquele seria o único aviso. Depois de fazer a ameaça, ele voltou ao escritório. Inesperadamente, recebeu uma ligação de Rob informando que alguém denunciara à polícia uma transação de bebida ilegal no porto. A polícia montara uma emboscada para pegar os homens de Silver Manor em flagrante, mas o próprio chefe não apareceu, sendo presos apenas alguns subordinados insignificantes. Embora o detetive tivesse roubado um carro por causa de Janet, acabou salvando Silver Manor sem querer de uma enrascada. No final das contas, Janet aceitou voltar ao trabalho. E quando Rob o visitou, viu sem querer o homem negro na foto coletiva dos veteranos. Como eram todos companheiros de guerra, o instinto de Rob dizia que aquele homem era a chave do problema. Ele saiu imediatamente para procurá-lo. O detetive pediu para Janet investigar se o trio formado por Edison, Flint e o Homem Negro haviam sido prisioneiros de guerra, pois o exército daquela época praticava a segregação racial, impossibilitando que um soldado negro servisse no mesmo esquadrão que 2 homens brancos. Antes que ele terminasse de falar, Silver Manor bateu à porta de surpresa. No entanto, ele não veio para brigar. Silver Manor achava que, se aquele detetive conhecia o Spider, suas habilidades de investigação deviam ser de alto nível. Por isso, queria que ele descobrisse quem contratara Edison para queimar sua casa e quem denunciara o negócio à polícia. Silver Manor admitiu que antes suspeitara de Flint, mas o rapaz não sabia nada sobre a rota de contrabando de bebidas, eliminando a suspeita sobre ele. Dito isso, Silver Manor deixou um adiantamento em dinheiro e saiu. Contudo, o detetive, com olhos atentos, percebeu que Silver Manor marcara secretamente as próprias notas. Ele pediu para a colega verificar o dinheiro recebido de Carter, pois o astuto chefe mafioso poderia ter feito o mesmo com ela. Nesse momento, o garoto jornaleiro na rua gritava que 7 policiais haviam sido feridos na batida de bebidas no porto. Ele visitou 3 feridos e descobriu que o próprio prefeito fora quem ordenara diretamente ao chefe de polícia o envio de homens para a emboscada no porto. Saindo do hospital, foi procurar Comedy, descobrindo que seu nome real era Hicks. Foi direto ao ponto, questionando Hicks sobre quem o contratara para tirar fotos do prefeito Morris e de Carter. Hicks confessou que era apenas um comerciante de materiais pornográficos e fizera aquilo apenas para expor o escândalo do prefeito. Ele soubera por um informante dentro do gabinete do prefeito que Carter entrara em contato por iniciativa própria com Morris, descobrindo a relação suspeita entre os dois. Antes que terminasse de falar, o sentido aranha do detetive disparou. Abrindo a cortina, viu que alguém os espionava do lado de fora, escapando imediatamente pela porta dos fundos para encontrar Carter. Ela era a única pista que conhecia o prefeito Morris e mantinha ligações suspeitas com Silver Manor, sendo altamente provável a informante que vendera os dados. Mesmo assim, ele queria dar a ela uma chance de se salvar, apontando a situação perigosa atual com a rota de bebidas de Silver Manor cercada pela polícia, enquanto ela saía secretamente com o inimigo dele. Por fim, afirmou que queria ajudar e perguntou se ela tinha algo a confessar, mas, apesar de suas várias tentativas, Carter não quis confiar nele, forçando-o a sair de mãos vazias. Ao descer as escadas, deu de cara com Winston. O capanga estava muito insatisfeito porque o chefe não confiava nele, entregando a investigação do informante a um estranho. Sendo assim, enfiou uma quantia de dinheiro nas mãos do detetive, pedindo que qualquer informação descoberta fosse passada primeiro para ele. O detetive observou o dinheiro dado por Winston e, como esperado, as notas também continham a marcação com o ponto vermelho. Rob foi mais uma vez àquela rua miserável. Na verdade, ali era Hooverville, a favela mais famosa dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Nesse momento, o Homem Negro apareceu de repente para impedir que a polícia espancasse as pessoas. Como previsto, ele também possuía superpoderes. Outro policial invadiu o barraco ao lado e acabou descobrindo que Flint
também estava passando por uma transformação semelhante. Os dois homens com superpoderes iniciaram um grande confronto em Hooverville, enquanto Robbie ficava escondido nas sombras, tirando fotos à vontade. Ele saiu de Hooverville e foi direto ao escritório do detetive, contando que o Homem Negro também tinha superpoderes. Ao mesmo tempo, Janet confirmou que o trio formado pelo Homem Negro, Edison e Flint haviam sido prisioneiros de guerra detidos juntos, e a foto encontrada fora tirada no dia em que foram libertados. 3 prisioneiros vindos do mesmo campo de concentração, que manifestavam superpoderes, tornavam tudo claro. Temia-se que os 3 soldados tivessem sido forçados a participar de algum tipo de experimento humano. O detetive sussurrou para Robbie que Carter era a informante infiltrada ao lado de Silver Manor, e mais cedo ou mais tarde, aquele cão de caça do Winston a descobriria. Mas ele estava determinado a salvar Carter porque via nela a imagem de Ruby. Ele apressou os companheiros para descobrirem rapidamente o número do quarto de Edison no Hotel Jeffrey, para iniciarem o plano traçado. No dia seguinte, ele usou o garoto de rua para despistar os perseguidores e conseguiu entrar no quarto de hotel da esposa de Edison. Quando questionada sobre quem contratara seu marido, ela mentiu teimosamente e se recusou a revelar. Vendo aquilo, ele a alertou severamente de que ela própria era o alvo em perigo, forçando-a a ouvir toda a verdade. Avisou que os capangas de Silver Manor estavam caçando o caso agressivamente, aconselhando-a a deixar a cidade antes que batessem à sua porta. No entanto, a esposa de Edison recusou imediatamente, declarando astutamente que não era tola a ponto de deixar Silver Manor matá-la para queimar o arquivo quando poderia usar aquele segredo para chantageá-lo. A viúva percebeu que ele tentava proteger Carter e impôs a condição de receber $1000 adiantados para ir embora. Sem saída, ele a impediu rapidamente e prometeu trazer o dinheiro para calar sua boca. Claro que ele não tinha como arrumar uma quantia tão grande. Por isso, fingiu ir ao encontro de Silver Manor, fingindo ter encontrado o informante infiltrado, mas que precisava manter segredo temporariamente. O velho chefe perdeu a paciência, pressionando-o para entregar logo as provas para eliminar o traidor. Seguindo Silver Manor até o quarto, ele deixou secretamente uma teia na porta da varanda. Depois, contratou o garoto de rua para vestir suas roupas e ficar rondando perto da janela. O plano funcionou perfeitamente. Os capangas, vigiando do lado de fora, caíram na armadilha, achando que ele ficara trancado no quarto a noite toda. Ele conseguiu passar pelos homens de Winston, que vigiavam o térreo. Transformou-se mais uma vez em Spider e voltou ao topo do Hotel Hills. O Spider ativou o modo de visão noturna, varreu o ambiente e travou o alvo no cofre embutido na parede. Usando seu aguçado sentido aranha, decifrou facilmente a senha e abriu o cofre. Embora o interior estivesse cheio de dinheiro, ele não teve ganância, contando exatamente $1000 antes de sair. Ao mesmo tempo, Carter caminhava para o apartamento com uma fisionomia exausta. Percebendo alguém lá dentro, sacou a arma para se defender. Quando viu que era seu amante, o homem brincou dizendo que esperava um beijo de boas-vindas, enquanto Carter suspirou aliviada, admitindo que quase atirara nele. Descobriu-se que os dois eram amantes. Carter informou assustada que as coisas estavam mudando do lado de Silver Manor, apressando-o para fugir com ela imediatamente. Sem hesitar, o homem concordou. Contudo, antes que terminasse de falar, as mãos de Flint começaram a se transformar em areia, e o sonho de fugir alto com a amada desapareceu. Como um monstro, como ele poderia ter a vida normal de um ser humano? Flint deixou Carter para trás e fugiu quebrando a porta. Por outro lado, o detetive voltou ao apartamento. Deu uma quantia em dinheiro ao garoto de rua para que vigiasse Carter. Depois, entregou os $1000 para a esposa de Edison, enquanto Winston o vigiava na rua oposta. Pouco depois, o garoto correu informando que, 10 minutos antes, Carter pegara um táxi para a estação de trem da Pensilvânia. Mas Winston já vinha no encalço e capturou os dois rapidamente, zombando que ele quase conseguira, exceto pelo erro de não conseguir tirar a viúva de Edison da cidade. Winston se gabou dizendo que bastara dar alguns tapas na mulher
para ela confessar toda a verdade. Winston levou os dois para a frente de Silver Manor, bem ao lado de uma cova cavada pronta para enterrar o traidor vivo. Ele forçou a esposa de Edison a confessar toda a verdade, e ela admitiu que Carter contratara seu marido para queimar a mansão do chefe. Winston declarou vitorioso que encontrar Carter era apenas questão de tempo, pois tinha provas irrefutáveis nas mãos, mandando a viúva tirar os $1000 para servir de evidência. Silver Manor deu apenas uma olhada e percebeu a anomalia imediatamente, questionando Winston de onde viera aquele dinheiro, revelando que sempre marcava o dinheiro em posições diferentes para cada pagamento e que aqueles $1000 traziam a marcação do próprio Winston. Descobriu-se que o detetive percebera a armadilha cedo. O dinheiro dado por Silver Manor a ele e a Carter continha pontos vermelhos, mas em posições diferentes. Assim, quando Winston o encontrara no clube e pagara por informações, ele gravara a posição do ponto de Winston. Depois, tirara notas limpas do cofre e falsificara a marcação de Winston para empurrá-lo passo a passo para a morte. Vendo a situação dar errado, a viúva de Edison mudou de lado rapidamente, jogando a culpa em Winston e mentindo que ele a ameaçara de morte se não confessasse. De volta ao hotel, Silver Manor o elogiou por ter feito um ótimo trabalho e o convidou para se juntar à equipe. Mas ele recusou educadamente e pediu licença para ir embora. No dia seguinte, o próprio Silver Manor foi ao apartamento de Carter para exigir uma explicação. Sabendo que Winston era o traidor, questionou duramente o motivo de ela aparecer na estação de trem. Carter nem tocou na arma-gaveta, explicando habilmente que fugira apenas por medo dos ataques de fúria sem motivo do chefe. O velho aceitou a desculpa, mas perguntou por que o detetive também estava na estação. Carter inventou um disfarce perfeito, dizendo que ele a seguira justamente cumprindo ordens do chefe, deduzindo que ele descobrira que Winston era o informante e agira ao vê-la fugir. Silver Manor só acreditou na inocência dela quando Winston tentou jogar a culpa nela. Ouvindo aquilo, expressou admiração pela inteligência e desconfiança do detetive. Vendo o chefe orgulhoso, Carter o instigou perguntando por que não o contratava definitivamente, e o velho riu admitindo que o detetive era inteligente demais para recusar o convite. Por fim, deu as boas-vindas para ela voltar, e Carter respondeu bajulando que não tinha lugar melhor para ir. Assim que Silver Manor sumiu de vista, ela ligou para o escritório de detetives, marcando um encontro às 15h no bar Calypso. Os dois se encontraram na verdade para alinhar as histórias, pois o velho Silver Manor não era fácil de enganar. Assim que ele começasse a investigar o chefe de polícia sobre a emboscada, provavelmente descobriria a ligação com o prefeito Morris. O detetive mudou de assunto, perguntando o motivo de Carter querer matar Silver Manor. Ela o levou a um teatro antigo e destruído, onde costumava cantar antes de chamar a atenção do velho. Naquela época, embora o salário fosse pouco, a vida era tranquila. Quando Silver Manor a transformou no rosto do novo clube, ela achou que o sonho se realizara, sem saber que se tornaria um pássaro na gaiola. Embora nunca a tivesse tocado fisicamente, o sentimento de posse doentio dele sufocava tudo. Carter lamentou amargamente que ele queria controlar tudo ao extremo, desde o que ela vestia até com quem saía. Houve um ano em que ela contrariou Silver Manor ao se apaixonar por um homem do clube, chegando a aceitar o pedido de casamento, mas Silver Manor descobriu e matou o sujeito. Agora que encontrara Flint, não podia deixar a tragédia se repetir, e por isso queria eliminar Silver Manor. Enquanto Carter contava como contratar Edison para o incêndio, Flint também chegou silenciosamente ao teatro. Ouvindo Carter admitir que via Edison como uma peça descartável e que preferia conversar com um detetive estranho a confiar nele, Flint deu um soco furioso na porta e foi embora. Do lado de Silver Manor, o chefe esperou por 1 hora, mas o chefe de polícia não apareceu. Irritado, estalou os dedos e mandou os capangas caçarem o sujeito, ordenando que lembrassem o policial de uma regra. A condição para receber os subornos em paz era aparecer no horário marcado toda semana. Assim que Silver Manor terminou de desabafar, uma figura inesperada apareceu. Flint, que devido à fúria pela traição de Carter, decidiu voltar para o covil do lobo. Silver Manor deu as boas-vindas orgulhoso,
mas avisou seriamente que enfrentariam uma batalha violenta. Sem hesitar, Flint jurou fazer qualquer coisa que o chefe precisasse. Satisfeito com a lealdade, o líder mafioso declarou que era hora de mostrar ao prefeito Morris quem realmente mandava. A cena muda para Rob. Seguindo o rastro do Homem Negro, foi ao mercado de trabalho dos veteranos e encontrou seu esconderijo. Assim que se encontraram, Rob acalmou o homem dizendo que viera sozinho e não chamara a polícia. Vendo o rival desconfiado, explicou que a matéria publicada fora totalmente distorcida do original. Expressou o desejo sincero de corrigir a verdade e ajudar. O Homem Negro relaxou a guarda, confessando que após serem capturados pelo exército alemão, foram de fato usados em experimentos de modificação corporal. Se quisessem detalhes, deveriam procurar um médico chamado Faber. Enquanto isso, Silvermanner foi a um restaurante e pegou o chefe de polícia em flagrante jantando com o prefeito Morris. Sem respeitar o prefeito, o líder mafioso fez ameaças diretas. Revoltado, o governante questionou de volta, lembrando amargamente que o próprio mafioso gastara dinheiro para colocá-lo no poder, recusando-se a ser descartado para darem apoio a outro e forçá-lo a deixar a cadeira do poder de forma silenciosa. Não era de admirar que o prefeito quisesse se aliar ao chefe de polícia contra Silvermanner. Ele perdera o financiamento do mafioso, mas não aceitava entregar o poder a outro. Vendo a postura firme, Silvermanner usou um tom sarcástico, fingindo esquecer de apresentar seu assistente, e chamou Flint para ameaçá-los. Mesmo assim, o prefeito afirmou que nunca cederia. Enquanto o local virava uma bagunça, o lado do detetive estava tranquilo. Ele levou Carter para sua casa. A essa altura, como ela compartilhara seu segredo, ele também deveria contar sua história para que pudessem confiar um no outro. Havia muito tempo que ele não pronunciava o nome de Ruby. Contou que no passado, prendera um criminoso por 5 anos, mas após cumprir a pena, o sujeito buscou vingança focando em Ruby. Com a voz cheia de amargura, culpou-se por estar afogado na bebida do outro lado da cidade naquela noite, sem saber do perigo. Tudo foi tarde demais quando chegou. Ele se martirizava pensando que, se Ruby nunca o tivesse conhecido, ainda estaria viva. Ouvindo isso, Carter perguntou se ele insistia em salvá-la para compensar o remorso, e ele admitiu que nada compensaria a perda, fazendo aquilo apenas para aliviar o sentimento terrível. Carter segurou a mão dele. Tendo passado pela dor de perder o amor, ambos se entendiam facilmente. O clima ficou romântico. Carter confessou que nunca imaginara aquele momento, e ele admitiu pensar sempre nisso. No entanto, o momento foi interrompido por um boletim de emergência, informando que um monstro com superpoderes destruía o distrito Diamond. Carter quis que ele fosse salvar as pessoas, mas ele se recusou a intervir, fazendo-a xingá-lo de covarde antes de sair. Assim que Carter saiu, ele ligou para Rob, mandando levar a câmera rápido para o distrito Diamond. Quando o alvo saiu do hotel, ele usou teias para segui-lo, mas a pessoa à frente não era Flint. O homem desconhecido revelou braços cheios de energia elétrica, agarrou a teia e desferiu uma descarga violenta que arremessou o herói. Holy shit! Espancado de forma humilhante, o herói lamentou que deveria continuar aposentado, tentando acalmar o rival para conversarem. Pendurado no poste, encontrou o olhar de Carter. O herói percebeu o ponto fraco. O rival tinha eletricidade limitada e precisava recarregar constantemente. Come on, Shoestop! Got plenty for you! Ele forçou o combate corpo a corpo para esgotar a energia do rival, tornando os movimentos de Electro lentos, e o espancou até desmaiar, mantendo sua reputação. No meio dos aplausos do povo, o prefeito Morris aproximou-se abrindo caminho na multidão e abraçou o herói, chamando Rob
para tirar fotos, para criar uma imagem falsa de cooperação entre o governo e o povo. Completamente sem palavras diante daquela cena ridícula, o herói empurrou o prefeito e voltou para casa. Enquanto descansava exausto, Carter bateu à porta. Percebendo que ela descobrira sua identidade real, ele tentou pular pela janela. Carter fingiu escorregar, caindo no vazio escuro. Quando ela achou que errara o palpite e ia morrer, uma teia a segurou a tempo. Recuperando a calma, sorriu dizendo: "Olá, Sr. Spider." Com o disfarce desfeito, ele admitiu a verdade e contou todo o processo de sua mutação. Na guerra, fora enviado para libertar uma cidade no leste da França, mas os alemães resistiam. Ele liderou a invasão ao campo de prisioneiros onde Flint e Edison estavam detidos. Seguindo o soldado Smith mais para o fundo, descobriu um laboratório de modificação genética onde os alemães injetavam minerais radioativos e extratos de plantas e animais nos prisioneiros para criarem supersoldados. Antes que pudesse processar o choque, uma criatura metade humana, metade aranha, saltou mordendo-o. Ele atirou, destruindo a cabeça do monstro, mas o gene da aranha já fora injetado em seu corpo. Naquela época, os poderes não se manifestaram. Por isso, ao ver Flint pela primeira vez, lembrou-se dele. Parte do motivo de aceitar o caso era recuperar os poderes originais, pois desde a morte de Ruby, seu maior desejo era voltar a ser normal. Em outro desdobramento, Robbie usou suas fontes exclusivas para ameaçar o chefe do jornal, forçando-o a retirar a matéria distorcida sobre os dois negros. Enquanto isso, Flint procurou o Homem Negro, esperando que ele se juntasse a Silver Manor, alegando que as cobaias não viveriam muito tempo e deveriam aproveitar para subir na vida. O Homem Negro concordou em ver Silver Manor, e foram ao clube. Carter, ao ver Flint se aliar ao mafioso, ficou desapontada. Para testar o Homem Negro, Silver Manor ordenou que fossem à delegacia libertar Electro para expandir o exército de super-homens. Eles abriram caminho até a cela para Silver Manor entrar. O chefe elogiou a performance de Electro na noite anterior e o vilão aceitou cooperar, mas primeiro quis punir o guarda que o maltratara, injetando eletricidade direto na boca do inimigo até matá-lo. Vendo aquela execução bizarra, Silver Manor apenas fez uma careta dizendo que era estranho demais. Voltando ao protagonista, ele queria investigar por que os prisioneiros não manifestaram nada por anos e despertaram os poderes juntos há 6 meses. Janet lembrou o depoimento do Homem Negro, indicando que todos foram ao hospital de veteranos no Queens procurar o médico Faber. Esse geneticista pesquisava os veteranos há 10 anos e os procurara meses atrás para ajudar. Sem demora, Robbie foi ao hospital. Sabendo que ele escrevera a matéria bombástica sobre o distrito Diamond, Faber aceitou vê-lo. Mal o médico saiu, o detetive entrou disfarçado na sala vasculhando as gavetas até achar um fundo falso no armário com as fichas de Flint e dos outros. Ouvindo os passos de Faber voltando, fingiu ser um paciente psiquiátrico enganando o médico para fugir, mas o assistente do médico o reconheceu como o herói que o salvara na França, gritando para pará-lo. Contudo, quando o grupo chegou, ele pegara os documentos e fugira em segurança. Os documentos registravam em detalhes como os alemães misturaram genes humanos com os de aranhas, cobras, escorpiões e enguias, e que com o tempo, o material genético das cobaias começava a se decompor. Muitos morreram na mutação e outros sobreviveram com formas deformadas por meses ou anos. O médico Faber buscava a cura, mas acabou ativando e acelerando a mutação, empurrando os veteranos mais rápido para a morte. Parecia que o protagonista, embora infectado indiretamente, era o único caso estável sem manifestar a doença. Bem nessa hora,
O telefone tocou com a voz de Silvermanner, oferecendo uma chance de avisar o Spider de que a guerra era apenas entre ele e o prefeito, e que se o herói interviesse, sofreria as consequências. O detetive garantiu passar o recado, mas ao se virar foi barrado por Flint, que revelou saber que Winston não era o informante e que o detetive protegia Carter, poupando sua vida uma vez para pagar a dívida por salvá-la, aconselhando-o a pensar por que um hot dog simples no estádio sabia melhor que uma carne luxuosa no hotel. Infelizmente, Flint agora preferia chorar em um carro de luxo a voltar para a lama do fundo da sociedade. O detetive voltou para avisar Carter sobre a piora de Flint, explicando que quanto mais usavam os poderes, mais perto ficavam da morte. Como Ruby morrera e Flint não tinha cura, sugeriu que saíssem de Nova York para recomeçar do zero. Emocionada com a sinceridade, Carter concordou, e pela primeira vez em 5 anos ele sentiu esperança na vida. Saindo da casa dela, convidou Janet para jantar e decidiu entregar todo o escritório de detetives para ela, admitindo alegremente que a mudança era por causa de Carter. Janet ficou feliz por finalmente alguém tirá-lo do poço de dor chamado Ruby. Ao mesmo tempo, enquanto Carter arrumava as malas, o Homem Negro apareceu pedindo que ela visse Flint, porque a situação dele era péssima. Carter não aguentou e perguntou se havia cura, descobrindo que o médico Faber avaliara a mutação do Spider como estável e que ele poderia ser a chave para salvar todos, mas ninguém sabia seu paradeiro. Como Carter sabia onde ele estava, foi na mesma noite ao hospital de veteranos para ajudar os prisioneiros, impondo a condição de que não machucassem o herói se revelasse seu nome, Ben Reilly. Sem saber que fora vendido, Ben arrumava as malas quando o assistente do médico Faber bateu à porta, lembrando que Ben o salvara na França. Mostrando a foto coletiva, explicou que era o mais jovem ali, mas devido à mutação envelhecera rápido. Embora tivesse cabelos brancos, tinha apenas 35 anos. Perguntou se Ben queria ser curado e afirmou saber sua identidade real, omitindo que Carter o denunciara, revelando que o vira ser mordido pela aranha na França, e implorando para ajudar o médico Faber a achar a cura para todos. Contudo, Ben não tinha mais compaixão sobrando, recusando porque queria apenas levar Carter embora. O assistente lamentou, e de repente, a visão de Ben escureceu e ele desmaiou. Ele foi levado para um laboratório secreto e acorrentado a uma cama de ferro. Ao acordar, ameaçou matar Faber, mas o médico estava calmo, elogiando sua postura de herói do passado e pedindo apenas sangue para testes. Mas o cenário trouxe memórias terríveis para Ben de quando seus genes saíram de controle no início, disparando teias sem controle e agindo como aranha, atraindo a atenção dos superiores que mandaram médicos para estudá-lo. Faber revelou que pesquisara os relatórios antigos e que a ciência evoluíra, confessando que fazia tudo porque o assistente era seu próprio filho e revelando que Carter entregara sua identidade porque também tinha alguém que queria salvar. Ben enfraqueceu com a retirada de sangue, mas os testes deram resultados normais. Eles insistiram que a diferença existia e que a resposta estava dentro do corpo dele. O assistente sentiu culpa por sequestrar Ben e perguntou por que ele não cooperava, ouvindo de Ben que ele não sairia vivo dali e que a mãe do assistente estava louca. Faber apareceu com uma seringa, dizendo que precisava extrair material genético direto dos órgãos internos de Ben. Sob o efeito do remédio, a mente de Ben delirou com alucinações de ser retalhado no hospital militar cheio de aranhas e vendo Ruby se transformar em uma aranha monstruosa rindo dele. Felizmente, as torturas permitiram a Faber extrair o soro do fígado de Ben e iniciar a produção do remédio. Ben aproveitou a distração deles para arrebentar as faixas médicas no pulso e disparar teias para pegar o chaveiro. Enquanto ele tentava escapar em segredo, a médica injetava o remédio no filho envelhecido, e o milagre aconteceu. O corpo velho recuperou a forma de um jovem saudável. Vendo o sucesso, Faber mandou o filho fugir porque temia a matéria de Robbie, recusando libertar Ben porque cometeram sequestro e experimentos ilegais, não podendo deixar testemunhas vivas. Ela puxou uma arma da gaveta, mas o filho a pegou, dizendo que resolveria aquilo pessoalmente por respeito militar.
Ao mesmo tempo, Silvermanner vinha a caminho querendo forçar Faber a revelar os nomes de todos os mutantes da guerra para criar um exército imbatível. Ben, embora livre das correntes, estava instável pelo remédio. Antes de achar a saída, foi barrado pelo filho do médico. Felizmente, o jovem não queria machucar seu salvador, e prometeu deixá-lo ir se Ben jurasse não se vingar da mãe. Eles fecharam o acordo, mas Silvermanner já cercava a porta. Sabendo que era tarde de segunda-feira e que Robb publicara a localização do laboratório, Ben avisou que o inimigo atacaria e escondeu o jovem no teto, evitando os homens de Silvermanner. O jovem indicou a saída de emergência, mas recusou ir junto para não abandonar a mãe. Silvermanner achou Faber, que escondeu o remédio na mesa, mentindo que o experimento falhara. O mafioso não ligava para o tempo de vida dos monstros, querendo apenas armas humanas. Faber ofereceu levá-lo até eles e foram ao subsolo, onde dezenas de corpos mutantes mortos estavam em cápsulas. Vendo os companheiros tratados assim, Electro atacou Faber enfurecido, e o filho dela disparou contra o grupo, mas foi controlado por Flint. Mãe e filho morreram, e o laboratório foi queimado. Na fuga, Ben conseguiu levar um frasco do remédio pronto. Carter esperava ansiosa os resultados, mas viu apenas Silvermanner voltar furioso, reclamando que a viagem fora inútil e que queimara o laboratório. Carter temeu que Ben estivesse em perigo, mas manteve a cara séria. Silvermanner mandou os 3 mutantes roubarem o dinheiro do prefeito Morris para comprarem votos para Hodgkinson e mostrarem quem mandava na cidade. E eles limparam os cofres de campanha de Morris. Ben sumiu por dias. Quando Carter foi ao escritório, Janet soube que eles ainda não haviam deixado a cidade. Carter mentiu dizendo que Ben a deixara plantada, pedindo para Janet avisá-la se tivesse notícias. O prefeito também caçava Ben porque, sem dinheiro de campanha, o chefe de polícia avisou que se não trouxesse o Spider para enfrentar os monstros de Silvermanner, não o apoiaria mais. Ben afogava as mágoas em um bar pela traição de Carter. Homens entraram comentando rindo sobre os mutantes jogando dinheiro na rua para comprar votos para Hodgkinson, e zombando que o Spider era um covarde que não ousaria aparecer. Irritado com as risadas, Ben saiu, colocou a máscara e voltou quebrando o bar todo ensinando uma lição a eles. Quando Robb chegou, viu apenas destruição. Ben puxou o frasco de remédio, declarando querer voltar a ser normal, mas Robb o puxou para fora do bar, questionando severamente sobre a segurança do povo e criticando-o por abandonar a cidade por causa de uma desilusão amorosa. Diante da indiferença de Ben, Robb criticou dizendo que talvez ele agisse por fama, e perguntou se ele se sentiria bem tomando o remédio vendo os amigos morrerem. As palavras de Robb foram afiadas, mandando-o pensar qual era o objetivo original de usar a identidade de Spider. Era por aplausos e flores. Se fosse por isso, não merecia ser chamado de herói. De volta ao escritório, Robb contou a Janet sobre a traição de Carter. Vendo Janet perguntar por que Faber o sequestrara, Ben deixou escapar que era o Spider. Janet ironizou dizendo que não estava surpresa, pois ele já falara aquilo mais de 10 vezes bêbado. Sem graça, Ben desconversou fingindo pressa. Janet aproximou-se dizendo carinhosamente querer ser a Spider dele e esperando que ele aceitasse ser o herói dela. Sem precisar esconder a identidade, Ben dividiu o remédio em várias seringas para curar os veteranos, planejando injetar em si mesmo depois de resolver o caso de Flint para se livrar do peso da responsabilidade. O rádio informou que a gangue de Silvermanner roubara as bebidas de volta do depósito da polícia, distribuindo de graça para ganhar votos para Hodgkinson. Robb correu para convencer o Homem Negro a parar de vender a vida para eles, mas o homem recusou porque queria manter uma vida digna e farta. A conversa foi interrompida por agressões contra Robb. Vendo o amigo atacado, Ben interveio usando teias para esmagar uma porta de carro no rosto do mutante grande. O remédio fez efeito, devolvendo a forma humana ao homem. Policiais atacaram,
Mas percebendo que o Spider o salvara, o Homem Negro rebateu a polícia e carregou o herói para o carro de Rob, escapando em segurança para a casa do jornalista. Rob deu dinheiro ao Homem Negro, aconselhando-o a deixar a cidade para viver livre. A notícia de que o Spider conseguira neutralizar os superpoderes chegou a Silver Manor, ao prefeito e a Carter, indicando que o experimento de Faber funcionara e o remédio existia, ordenando a caça a Ben Reilly. Carter marcou com Janet, que ao chegar desferiu 2 tapas no rosto dela, um por Ben e outro por si mesma. Carter aceitou a culpa dizendo que se Ben entregasse o remédio, ela aplicaria em Flint e Electro para salvá-los. Janet prometeu passar o recado e foi à casa de Rob, sem saber que era seguida pelos homens de Silver Manor. Electro e Flint bateram à porta avisando que o chefe queria ver Ben. Rob escondeu o remédio no casaco do amigo. Silver Manor exigiu que Ben ligasse para o Spider trazer a cura. Ben fingiu negociar, cobrando $2.000 para ligar. Como o herói raramente falava, o chefe não percebeu que a voz do outro lado era Rob disfarçado aceitando ir ao clube. Carter observava a atuação de Ben sem entender o plano. Ele declarou que queria apenas o dinheiro para fugir sozinho. Quando ela pediu o remédio, ele ironizou chamando-a de isca perfeita e dizendo que não trazia o remédio consigo. Electro reconheceu Ben como o herói da França, e Silver Manor desconfiou que Ben era o próprio Spider. Mas Ben mentiu bem dizendo que salvara o Spider no passado, e por isso tinham amizade. Desconfiado, o mafioso apontou a arma para Carter para testar Ben. Se fosse o herói interviria. Se fosse um egoísta ame-o por dinheiro, não arriscaria a vida por uma mulher. Ben cerrou os punhos, e Flint também. Carter admitiu que Ben não a salvaria, porque ela pisara nos sentimentos dele para salvar Flint. Ela confessou tudo ao chefe, inclusive que contratara Edison e denunciara a bebida ilegal à polícia. Quando Silver Manor ia atirar, o Spider disfarçado por Rob apareceu. O chefe poupou Carter para negociar com o Spider para se aliar à gangue entregando a cura. Mas capangas entraram trazendo Janet capturada do lado de fora com um casaco de Ben. Tirando a máscara do falso Spider, Electro viu que era apenas o repórter. Cansado de obedecer a Silver Manor, Electro decidiu traí-lo para pegar a cura para si, segurando o repórter. Ben disparou teias puxando Flint para derrubar Electro. Flint e Electro se soltaram atacando Ben, que foi arremessado contra o balcão perto de Rob. Ele saltou na mesa, oferecendo uma bebida, antes de atacar com uma garrafa. Os 2 vilões seguraram os braços de Ben, jogando-o para a rua. Here goes nothing. Foi atingido por um soco de Flint que quebrou o veículo arremessando-o no chão. Ele avançou contra Electro com a agulha, mas o vilão quebrou a seringa imobilizando-o por trás. Enquanto a luta seguia, Carter seguiu Silver Manor apontando a arma para ele, ironizando sua falta de visão com os assistentes e declarando orgulhosa que ela decidia tudo na sua vida, desde os homens até as roupas. Ela disparou destruindo os espelhos e acertando o peito do mafioso que morreu, admitindo satisfação por ser morto por ela. A peça de Silver Manor acabou. Electro quis humilhar o Spider diante do povo para virar a estrela da cidade. Carter apareceu apontando a arma para ele. Electro duvidou que ela atirasse e disparou eletricidade contra ela. Flint gritou pulando na frente para receber o golpe pela amada. Vendo Carter ferida, Flint acordou, segurando Electro com as últimas forças. Mesmo eletrocutado, Ben usou redes de teia, prendendo Electro e jogando-o contra um trem de alta velocidade, matando o vilão de vez. Ben pegou seu chapéu e aproximou-se de Carter, entregando a única dose restante da cura para o casal sofrido. Talvez o destino dele fosse carregar aquele poder para cumprir sua missão.